em termos de advocacia, você acha que o ambiente do CARF ele suscita, de fato, digamos assim, uma especialidade, uma certa especialidade? A gente pode, de fato, dizer que atuar no CARF ou no processo administrativo tributário federal suscita um conhecimento diferenciado, e aí pensando muito naqueles que estão nos ouvindo, né, presente e futuro, né, que estão nos ouvindo e que têm dúvidas mesmo, né, sobre como é esse tipo de atividade em termos práticos, né? Sem dúvida, Paulo. E assim, até comentava antes aqui com a Fer em off que eu acho que a minha experiência enquanto advogado tributarista, né, pré-CARF e pós-CARF, posso dizer que hoje eu sou um outro advogado, né? E olha que eu já advogava com o direito tributário há mais de 10 anos, exclusivamente com o direito tributário há mais de 10 anos quando fui para o CARF. Então, assim, já advogava bastante, né, na área, e há bastante tempo. E confesso que saí de lá com uma outra perspectiva da advocacia tributária. Então, assim, não tenho dúvida que demanda uma expertise própria, em especial, mesmo o advogado, eu sou advogado de contencioso, administrativo e judicial, veja, não há problema nenhum, mas são nichos diferentes e formas diferentes de advogar. Quando a gente fala em tribunal administrativo, na minha opinião, a atividade ela tem que ser muito mais assertiva no que diz respeito à relação a fatos, a relação a provas. Eu tenho que ter uma objetividade maior na forma de escrever, na forma de comunicar, porque às vezes eu posso ter lá um julgador que, inclusive, a primeira formação dele não é necessariamente o direito. Pega um conselheiro fiscal lá, a primeira formação do cara, o cara é engenheiro do ITA, e aí depois entrou lá no concurso da Receita, depois fez lá a faculdade, às vezes não, né? Às vezes sim, às vezes não, fez a faculdade de Direito e é conselheiro, porque não é pressuposto, não é requisito para o cara estar lá, a qualidade, né, de conselheiro, ele ter a formação jurídica. Ele precisa ter expertise ali com a atuação no direito tributário, processo administrativo tributário. Então, assim, são nichos diferentes de advogar. Então, me parece que ali você tem um foco maior nos fatos, né, na discussão probatória, a discussão de tese, ela é muito mais... Questões Sim, contábeis. a depender do tipo de autuação, né, Fer? As discussões contábeis, análise dos livros fiscais. Então, tudo isso no âmbito, e mais, com gente que tem muita expertise, muita profundidade na análise desse tipo de documentação, né? Assim, a gente está pensando aqui muito no processo administrativo fiscal federal, né, Paulo? E queira ou não queira, os juízes federais, eles já têm uma formação que te direciona para uma expertise no direito tributário. Porque, queira ou não queira, como você tem uma competência menor, né, a competência da Justiça Federal comparada com a competência comum lá, da Justiça Federal comum, comparada com a Justiça Estadual comum, é uma competência menor, é natural, e lá, preponderantemente, na Justiça Federal, você vai ter demandas previdenciárias e fiscais, é tendente já que o juiz federal ele esteja mais preparado para julgar questões tributárias. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em processo administrativo estadual, eu posso ter um caso, uma discussão de glosa de crédito do CMS, num tribunal administrativo, num TIT da vida, que depois, sei lá, vai ser objeto de uma discussão numa comarca de primeira entrância para um juiz que preponderantemente julga o quê? Direito de família, criminal, questões cíveis, coação de cobrança. Não é a expertise do cara. Era isso que eu ia te perguntar, Diego, porque como esses processos administrativos e todo esse acervo probatório, eles desaguam no judicial, como fica o advogado que atua mais no judicial ao se deparar com tudo isso e como ele faz essa tradução, porque eu acho que precisa, para um juiz? Porque tem que mudar um pouco a linguagem. Você tem que ser o advogado que atua no contencioso judicial, para mim, nesse momento ele tem que ser um tradutor, porque aquilo é muito complexo, vem com uma complexidade muito grande. Então, como levar isso para o juiz, né? Eu acho que o primeiro ponto fundamental, Fer, é trabalhar muito bem a instância administrativa.
Porque ainda que você saia derrotado na instância administrativa, eventualmente, você sair derrotado, mas com excelente voto divergente, por exemplo, já é um meio caminho andado para você trazer essa tradução e esse conforto do julgador judicial, porque ele já vai ter ali uma boa fundamentação para fazer essa tradução. No mais, Fer, assim, eu estou cada vez mais convicto que a função nossa de advogado é, de fato, ser um tradutor, ser um simplificador em todas as frentes, né? Ser o mais objetivo possível, ser o mais assertivo possível, inclusive com preocupação até mesmo estilística, né? O pessoal hoje fala em visual law, etc. Mas disso, de eu trazer na minha petição inicial, por exemplo, lá, não só a transcrição, mas hoje eu vou lá, copio, colo trecho de um PDF, né, de um documento que é relevante, faço, porque muitas vezes, será aquela história, eu vou promover uma ação anulatória que vai estar instruída por cópia integral do processo administrativo, que tem 5.000 páginas. Se eu simplesmente falo assim, olha, tem lá um documento que ateste isso, veja, eu estou confiando que o sujeito vai parar para olhar 5.000 páginas para achar esse documento. Esse cara que está num universo de sei lá quantos mil processos. Veja, gente, desculpa, mas é humanamente impossível, né? Ele que eventualmente estudou Castanheira Neves e não contabilidade. Exato. Ou que, sei lá, é doutor em direito penal, entendeu? Então, assim, não dá para confiar nisso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar a coisa mastigada. Eu brinco com meus alunos de graduação o seguinte, olha, você vai falar com o juiz por meio de uma petição como se você estivesse falando com uma criança. Porque é óbvio que é num tom ali jocoso, mas com o objetivo de falar para o cara o seguinte, meu amigo, seja o mais assertivo possível. Porque também, senão tem um problema, né, Fer? A gente fala, não, mas eu falei, lá na petição consta, né? E o juiz não deu a decisão. E aí a culpa é sempre do juiz, né, Paulo? E, na verdade, o cara não fez o trabalho dele adequadamente. Sim, o advogado não cumpriu com o trabalho dele adequadamente, porque ele tem que dar a coisa ali mais pronta possível. Então, por isso que me parece que, mesmo numa eventual discussão judicial, trabalhar bem a instância administrativa é fundamental. Você, eventualmente, vir com um voto divergente a seu favor, um bom voto divergente a seu favor, é fundamental. Facilita muito a sua vida na hora de ir para a instância judicial. Muito. Talvez daí essa ideia de que é uma advocacia diferenciada mesmo, não é, Diniz, assim, não é uma advocacia tributária, uma advocacia de contencioso tributário padrão. Não. Ela realmente tem no mínimo, a função de construir uma matéria-prima que venha, uma matéria-prima redonda, né? Para depois ser eventualmente remanejada, né? Eu queria só complementar assim nesse aspecto, assim, para me certificar de uma impressão. Eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas assim parece que o contencioso administrativo ele é predominantemente fático, diferentemente do que acontece no judicial. Embora o judicial esteja mudando bastante o perfil nos últimos anos, né, ele também está se factualizando, digamos assim, né, mas até bem pouco tempo atrás a gente sabia que as pessoas tinham a ilusão que advogar no contencioso tributário era formular tese de inconstitucionalidade. Esse é um tema que nunca foi do contencioso administrativo, então a impressão que dá é que trabalhar tese não é um forte, não é? do contencioso administrativo. A contrapartida do aspecto fático, né? Que parece ser bastante importante, não é? É exatamente isso, Paulo. Me parece essa é uma das principais diferenças. E como você bem destacou, um dos pontos por conta da própria restrição de competência dos tribunais administrativos que não podem analisar constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma. Então, já reduz bastante o nível de discussão em relação à tese. E mais, o ponto é exatamente esse. Ali eu vou discutir fato, eu vou discutir minúcia de rubrica fiscal, de apontamento contábil. É realmente isso. É realmente Agora, isso. Você imagina a dificuldade do advogado que atua no contencioso judicial, a hora que ele recebe tudo isso, além dele ter que entender
ele precisa construir as teses, as caixinhas, onde isso insere, onde isso não insere, o que que... Então, assim, eu acho que a complexidade só vai aumentando. Por isso que a melhor coisa é que se juntem duas pessoas experientes, cada uma na sua expertise, mas no momento que vai para o judicial, elas se somarem, né? Sem dúvida, Fer. E assim, mais, né, um outro ponto que eu volto aqui a frisar, às vezes eu vou dar aula de processo administrativo, processo tributário, né, as pessoas perguntam, mas aí, Diego, vale a pena o processo administrativo? Vale a pena litigar no processo administrativo? Porque também tem muito essa visão de que o processo, as decisões do processo administrativo são decisões pendentes a sempre favorecer o fisco. Não é verdade. Primeiro que não é óbvio que há se a gente for apurar estatisticamente, muito provavelmente a gente vai ver que tem mais decisões favoráveis à fiscalização, o que é natural, a gente está falando de um tribunal administrativo vinculado ao ente, né, que em tese ali é o ente interessado na cobrança do crédito, mas não em razão desse interesse, mas porque a formação das pessoas, elas acabam indo, né, o hábito do cachimbo, ele entorta a boca, né, então é mais ou menos isso. Agora, eu não tenho dúvida de que a instância administrativa ela é fundamental. Se ganha casos na instância administrativa, se ganha bons casos na instância administrativa, e mesmo muitas vezes, quando você não ganha, você amadurece a discussão para ela ir para a instância judicial. Você traduz, né? Eu achei super feliz o termo que vocês empregaram aí. Você traduz, né, e consequentemente reduz complexidade para ir para essa discussão, né, para o âmbito judicial. Então, assim, sempre que me perguntam, Diego, vale a pena? Sim, vale muito a pena. Não abdiquem da instância administrativa, porque eu acho ela extremamente importante nessa construção de soluções no âmbito de litigiosidade tributária. E talvez ela seja um passo, né, Diego, um passo em termos estratégicos, né? Você precisa arredondar a história toda para que quando ela chegue no judicial, você pode até nem confiar no êxito ali no administrativo, mas para quando ela chegue no judicial, ela chegue mais amaciada, digamos assim. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí também, assim, Paulo, Feiro, algo que eu também sempre aconselho, né, quando falo de processo administrativo, etc., é trabalhar o caso na instância administrativa, né? Então, e o que eu digo aqui com trabalhar o caso, né? Pensando aqui em CAF, mas isso pode ser reproduzido em outros tribunais administrativos. Então, primeiro ponto, seja assertivo nas suas peças, evite, e aqui quem fala é o processualista tributário, mas evite o abuso de preliminares. A gente no âmbito judicial, né, o advogado de contencioso judicial, ele às vezes, né, vai lá e várias preliminares, etc, etc. Evite isso. Isso não é visto com bons olhos na instância administrativa, né? E volto a repetir, quem fala aqui é um processualista, a não ser que seja de fato algo muito relevante, mas do contrário, aquelas questões preliminares que vocês sabem que não vão ter resultado prático na instância administrativa, não desenvolvam. Deixa isso para discutir eventualmente no judicial, não perde força com isso. Porque, queira ou não queira, o seu caso vai ser julgado por seres humanos, e seres humanos têm vieses. Quando o cara começa a ver muita preliminar processual, ele pode, esse cara está querendo me enrolar no processo. Então, assim, vá para a discussão de mérito e só enfrente questões preliminares se de fato elas forem relevantes. É um conselho que eu dou sempre que falo de processo administrativo. Outro conselho que eu falo, volto a dizer, na qualidade de processualista, de alguém que adora, que ama processo civil, que ama processo tributário. Outro conselho que eu dou para quem vai atuar com processo administrativo. Uma vez distribuído o teu recurso, né, para a turma que vai julgar lá teu recurso, vamos pensar aqui em recurso voluntário no CAF, recurso ordinário no TIT, etc., na CMT, do CMT aqui de São Paulo, enfim. Primeira coisa que você vai fazer é preparar memorial, entregar, despachar, distribuir para o relator. Você não vai aguardar a publicação da pauta para fazê-lo. Por quê? Porque, normalmente, quando publicou pauta, o relator já está com o voto pronto. E, assim, uma coisa é você ter um livro aberto a ser escrito, que você vai lá indicar um eventual roteiro para aquele livro, no teu memorial, do que a página já está lá escrita e você, amigo, vem cá, apaga tudo isso aqui e reescreve com isso aqui. Então, sabe, já faça esse trabalho antes. Para os demais julgadores, para os demais conselheiros, aí sim, uma vez pautado, você vai fazer a distribuição de memoriais.
Porque esses caras vão ter acesso à decisão lá na sessão de julgamento, vão ter contato com o caso lá na sessão de julgamento. Pelo menos eu não conheço os bastidores de outros tribunais administrativos, mas no CARF eu posso falar. Quando um colega, um par meu, levava um voto, eu tinha acesso ao voto no dia da sessão. O presidente abriu a sessão. E, assim, alguns, inclusive, tinham cuidado de só colocarem lá na pasta comum o voto do período da sessão. Então, eram os casos da manhã meus são esses aqui. Eu colocava lá os votos da manhã. Da tarde não estava lá ainda. Só colocava hora que abria a sessão à tarde. Então, eu tinha contato com o caso, contato com o voto naquele momento, no momento da sentada para julgar o caso. Aí sim, os outros vocês vão entregar memoriais, vão despachar eventualmente ali, quando já designada a sessão de julgamento. E também usem a sustentação oral de forma inteligente. Né? A sustentação oral, aí sim, a sustentação oral é muito mais focada nos demais julgadores, né? E no CARF, por exemplo, eu acho super bacana, porque você consegue lá utilizar recursos audiovisuais, eventualmente projetar lá um PowerPoint com uma foto de um documento que é relevante. Pô, às vezes a gente está discutindo, Paulo, Fê, crédito de PIS e COFINS, glosa de crédito de PIS e COFINS em sumo. E eu quero saber lá como é que se dá o processo produtivo da cera de carnaúba. Veja, não sei como é que se dá. Eu, conselheiro, estou sentado lá na cadeira, eu não sei como se dá o processo produtivo da cera de carnaúba. Mas, pô, tá lá, eu trago um vídeo, ou trago uma imagem. Olha, por que isso aqui de fato é um insumo? Por que isso aqui não é um insumo? Então, assim, se valer disso, e vejo, mais uma vez, a gente está falando do quê? De fatos, né? Apontar fatos, apontar documentos, apontar provas. Isso é muito interessante. E é muito interessante, em especial nos tribunais administrativos, em razão de uma informalidade que não é própria do Poder Judiciário. No Poder Judiciário, em especial em relação à sustentação oral, a gente sabe que é muito ali engessado, todo cheio de ritos, de formalidades, de liturgias. Que no tribunal administrativo, não. Você tem muito mais flexibilidade, você tem muito mais interação. O que também, em contrapartida, aqui é um conselho, vai fazer uma sustentação oral, tenha estudado o caso. Não acho que você vai fazer lá uma lida no memorial que o advogado da tua equipe preparou e você vai lá fazer a sustentação oral e só, você pode tomar uma invertida, porque pode muito bem um julgador, opa, peraí, o senhor falou de um documento florestal, cadê esse documento que não está aqui? Mas peraí, tem um outro documento aqui que diz o contrário. Eu já vi isso várias vezes acontecer e a pessoa ficar completamente perdida ali no púlpito. Porque, né, achou, vou lá, vou fazer, né, fiz aqui, preparei o roteirinho de sustentação, né, treinei antes e vou lá fazer a sustentação e está resolvido. E não, lá tem isso. O conselheiro perguntar para o advogado, por que isso, por que daquilo, etc. Então, é interessante, né, Paulo? Eu acho que foi muito produtivo. Você quer complementar mais alguma coisa? Porque eu sempre gosto de... Sempre, né? Acho que nem avisei o Paulo, mas assim, eu gosto sempre de terminar com uma frase, alguma coisa de efeito que me remete a essa conversa, né? Então, antes de eu falar a minha frase, queria saber se o Paulo tem alguma complementação. Eu acho que a gente precisa marcar uma outra rodada, muito brevemente, né? E pensar seriamente em tentar formatar, né, Diego, todas essas ideias numa espécie de curso prático, né, com quem nos acompanha, né, trazendo essa experiência, essas mensagens todas, né, que eu acho que ficaram aqui no ar, ficou no ar o suficiente para despertar assim a curiosidade de muita gente, né? Eu adorei, foi muito produtivo. Muito obrigado. Eu queria só aproveitar fazer uma referência, já que a gente falou do direto no CARF, né? Está sendo lançado, né, um livro que consolida esses trabalhos, né, Diego? Vai ter um lançamento formal, a gente não vai... Quando a gente for entrar no ar, muito provavelmente o lançamento já vai ter transcorrido, né, porque ele está aprazado, se eu não me engano, para amanhã ou depois de amanhã, não é?
e junto com o livro do Carlos Augusto Daniel. Aliás, para mim, sabe, Diego, assim, falou de você, eu já lembro do Daniel, lembro da Thaís, porque eu acho que vocês, obviamente, têm aí uma semelhança de atuação, de caminho acadêmico, né? Não necessariamente de experiência etária, enfim, essas coisas, mas assim, são grandes estrelas que nasceram, né, à conta dessa experiência no processo administrativo federal, né, e que estão em franca expansão, né? A gente está naquela fase aqui de agigantamento de sol, né? E então tem o lançamento. A editora, eu não tô com a informação aqui, Diego, mas se você puder, se você tiver fácil, eu até tenho aqui, mas eu não consegui enxergar, por incrível que pareça. Eu sempre confundo o nome, Paulo. Manauara ou manauense, mas quer ver? Peraí que eu já te falo agora. A manauense, né? A manauense, isso, manauense. Exato. A manauense. E é o volume 3 já, não é? Exato. Olha, pessoal, a produção dessa coluna, né? A quantidade de informações que está sendo consolidada e nesse exemplar. Depois a gente vai do momento da produção da versão final desse encontro, Diego, aí, legal. No momento da produção, a gente coloca o livro e coloca na nossa plataforma também, né? Muito obrigado. Interessa a todos nós, viu? Acho que nesse aqui são 42 artigos, né? 42 colunas que foram 48 colunas que foram compiladas aqui, e os outros 2 volumes também, mais ou menos com essa média aí de artigos e colunas, e todas elas atualizadas, porque às vezes a gente escreveu a coluna no começo, normalmente a gente faz isso, né? A gente pega a produção de um ano e publica no ano seguinte, e às vezes uma coluna já tem uma nova decisão, às vezes uma decisão judicial, a gente sempre está atualizando, e fico muito feliz aí com a divulgação, e mais do que isso, com as palavras, gentis palavras, Paulo. Vindo de você, então, para mim é uma honra grande. Imagina, eu agradeço. Uma alegria para a gente. Muito obrigado, viu, Diego? Eu que agradeço. Eu agradeço muito meu parceiro de aulas sobre coisa julgada. Estamos sempre juntos, né? E terminar com uma frase que, de tudo que você falou, a síntese é o seguinte: a sofisticação se atinge com a simplicidade. Muito bom. Isso. Eu acho que sintetiza bem, viu, Fê? Não sei quem é o autor, mas meu pai falava muito isso. É isso. Muito obrigada e até uma próxima, Diego. Eu que agradeço aí o convite novamente. Prazer enorme esse bate-papo aqui. Espero encontrá-los pessoalmente o mais rápido possível, que a gente, né, saia não fique só nesse ambiente virtual, possa se rever pessoalmente. Agradeço muito aí o convite e todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Diego. Até a próxima, viu, pessoal? Até a próxima.